Bom dia, meus queridos. Hoje, sexta-feira, vamos dar início à segunda aula da série litúrgica Missa Parte por Parte. Essa parte é uma parte mais densa, mas é extremamente necessária. Então, nós vamos falar da missa, da formação teológica da missa. Então, vamos falar primeiro da missa memorial. Fazer memória. Para compreendermos esse termo, fazer memória em relação a Cristo, devemos frequentar a escola do Antigo Testamento, onde Deus dá instrução para libertar o seu povo do jugo do Egito. Ele manda imolar um cordeiro, cujo sangue marcará a porta de cada israelita. Quanto a este acontecimento, diz o Senhor, estes dias vos servirá de memória. Então está lá em Êxodo 12, versículo 14, já o uso do termo memória. Mais adiante voltará o Senhor a dizer: celebrareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão. Êxodo 13, versículo 3. Então, em síntese, fazer memória é atualizar, tornar presente aquilo que Jesus realizou no modo ritual da última ceia. E de um modo real que ele vai ser na sua cruz. Celebrar a missa hoje é o mesmo que estar presente participando da última ceia de Jesus e da sua morte redentora na cruz. Portanto, missa também será sacrifício. A passagem conhecida como discurso eucarístico, Jesus havia dito: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6, versículo 51. A palavra carne, nesse contexto, vai indicar a própria pessoa de Jesus, o Verbo feito carne, que está em João capítulo 1, versículo 14. No Antigo Testamento, imolava-se um cordeiro para a ceia pascal do povo judeu. Está lá em Êxodo, né? A gente vê isso em Êxodo 12. Na ceia pascal da nova aliança, quem se entrega em sacrifício é o próprio Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. A morte de Jesus vai ser a expressão máxima da sua entrega em favor de nós, da humanidade. É o sacrifício da aliança definitiva entre Deus e todos os seres humanos. Este é o único e verdadeiro sacrifício agradável a Deus. Hebreus 9. Missa também vai ser refeição. O Pai Celeste convida todos nós, filhos e filhas, a essa refeição sagrada. Nessa refeição que é a missa, o alimento é o corpo de Cristo, sob o sinal do pão, e a bebida é o sangue de Cristo, sob o sinal do vinho. Evidentemente, trata-se do alimento espiritual, embora esteja sob os sinais terrenos do pão e do vinho. Daqui brota a primeira consequência, certamente quando Jesus vai instruir a Eucaristia. Pensava na participação de todos os seus discípulos e discípulas em todo o tempo. Por isso é memória em toda a Santa Missa. Pelas características desses dois elementos, que são o pão e o vinho, a Eucaristia vai adquirir uma forma de refeição familiar. Essa reunião ao redor da mesa, celebrada em memória do Senhor, converte-se em sinal de amizade, de diálogo, de perdão, de amor, de comunhão, de solidariedade. Por isso, em nossas relações diárias, em nossas celebrações, a gente tem que dar lugar também às pessoas pecadoras.
para que elas possam escutar a palavra e se converter. A gente não tem só que dar lugar na nossa mesa aos santos, mas também temos que dar lugar aos pecadores, para que eles possam ouvir a palavra e possam se converter, serem chamados, serem tocados por ela. Quando Cristo institui a Eucaristia, ela vem reforçada pelo mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13, versículo 34. E pela atitude de Jesus, livremente, que tomava a refeição até com quem? Com os cobradores de impostos, vocês se lembram? E também os pecadores, não vamos esquecer disso. A nossa mesa também deve ter os pecadores. Está lá em Mateus 9, Lucas 7. Então nós vemos isso, essa amizade de Jesus por toda a humanidade, também pelos pecadores. Missa é comunhão. Quando Jesus pronuncia sobre o pão as palavras isto é meu corpo e sobre o vinho isto é meu sangue, na verdade ele quer dizer isto sou eu estou aqui, eu sou a mesma pessoa, enquanto entregue, sacrificada para o bem de toda a humanidade. Segundo o modo hebraico de se expressar, a palavra corpo vai muito além do aspecto material. Significa a pessoa inteira, todo o seu ser. Do mesmo modo que o sangue é a substância que dá vida, compreende todo o ser vivo. O que significa, então, comungar o corpo e o sangue de Cristo para nós cristãos? Nessa celebração da Santa Missa, quando recebemos o pão consagrado, a hóstia, estabelecemos uma comunhão com Cristo Jesus e também com todos os nossos irmãos e irmãs. Portanto, receber a comunhão não é simplesmente ingerir um pedacinho de pão consagrado, o corpo de Cristo, mas significa muito mais além. Essa comunhão é o Cristo total, cabeça e membros. Então, também tem que ter comunhão entre os seus irmãos. Não adianta eu comungar o corpo de Cristo e sair da igreja falando mal do irmão, chegar em casa e maltratar meu marido, meu filho, as pessoas que estão ao meu redor, né? Isso nós vemos muito. Mal termina a missa, a pessoa já está reclamando porque o carro está na frente do dela, ela quer sair, ela tem pressa, xinga, né, amaldiçoa. Então a gente vê isso diariamente nas santas missas. Uma vergonha para o cristão, né? Porque ele não entendeu o que é missa. Por isso a importância da gente ter o conhecimento, né, do que seja a liturgia tão sagrada da missa, né? Então a gente deve se reconciliar. É um momento de se reconciliar não só com Deus, mas também para com os seus irmãos. Ódio e missa não combina, gente. Ódio não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo está longe de ser uma pessoa que odeia o outro. E nós estamos vivendo num momento muito triste disso pelas redes sociais, um odiando o outro, um falando mal do outro. Vamos parar com isso, né? Nós somos cristãos. Cada fiel tem que ter a sua consciência esclarecida a respeito do seu pecado e do modo como ele se relaciona com Deus. E assim ele saberá se ele tem ou não condição de comungar. Não é o outro que tem que estar lá apontando o dedo para o irmão. A consciência é dele. Por isso, evita-se desse modo que o comentarista, antes da comunhão, fale às pessoas que estão preparadas, aproxime-se. Por isso que com a nova liturgia, isso foi deixado para trás, para que a pessoa tenha consciência. Ninguém melhor do que eu mesma para saber.
E ela vai responder também por sua consciência e pelos seus atos, não é isso? A gente esconde também os nossos pecados dos nossos amiguinhos, mas não vai esconder de Deus não, porque Deus sabe de todos eles. Missa, ação de graças. O elogio, agradecimento, ação de graças são gratidão que nós temos ao nosso doador maior, que é Jesus Cristo. Jesus quis que a missa tivesse origem no contexto de ação de graças. As 4 narrativas bíblicas da instituição da Eucaristia nos falam da ação de graça sobre o pão e o vinho. A partir do primeiro século, o nome que prevaleceu para designar a celebração memorial do Senhor foi Eucaristia, que significa justamente ação de graças. Ao observar a atitude descrita por Jesus nos evangelhos, constatamos frequentemente estava um clima, Jesus sempre está no clima de ação de graças. Porque viver em ação de graça é viver reconciliado consigo mesmo, com Deus, com todos os irmãos e com a natureza. A natureza não está fora disso. Então, nós temos também que ter cuidado com o que nós fazemos com a criação. Nós somos criaturas. Com o Pai Celeste, Jesus tem atitude de intimidade e respeito. Para ilustrar, nós temos algumas passagens do Evangelho. Dou-te graça, Pai, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve. João 11. Eu te louvo, Pai, sobre o céu e a terra. Mateus 11. O Pai ama o Filho e entregou em suas mãos. João 3. E assim nós encontramos várias passagens. Em tudo ele encontrava motivo para bendizer e louvar a Deus. Sua entrega na cruz certamente foi um grande e solene gesto de ação de graças, de gratidão ao Pai pela criação inteira e por tudo que ele, Jesus, acabava de realizar. Nesse momento, em favor de nós, em favor de toda a humanidade. Conclui a obra que me encarregaste de realizar, lá em João 17. Então, realizado e satisfeito, podia retornar ao seu ambiente de origem. Saí do Pai e vim a este mundo, e de novo deixo o mundo e vou para o Pai. João 16. E missa também é missão. A missa é vista por muitas pessoas como aquele momento de paz, de sossego, né? Que ela nos enche de energia para começarmos a semana, uma semana por muitas vezes árdua de trabalho. A missa não é um ato fechado em si, a missa é compromisso social. Por isso supõe e espera que seus participantes se envolvam também com tudo o que acontece na vida social. Então a gente deve se envolver na sociedade, vivemos num país de pobreza, né? Devemos dar alimento, agasalho, olhar o irmão, celebrar essa Eucaristia, participante. Nós somos participantes da vida de Deus e com isso nós somos participantes das lutas, do sofrimento, das esperanças de um povo. E em vez de alimentado pela palavra e pelo corpo de sangue de Cristo Jesus, retorna à nossa vida. Nós somos alimentados por esse corpo, por esse sangue, mas nós retornamos à nossa vida diária. Olha Santa Teresinha do Menino Jesus, fortalecido pela Eucaristia e disposto o quê? A melhorar a vida também do outro. Melhorar as nossas relações familiares. Sair da missa feliz, é ação de graça. Vamos, né, fazer as pazes, né, com tanta gente, às vezes da nossa própria família que nós não falamos. Liga, fala, ô minha irmã, desculpa, errei. Vamos tentar, né, fazer as pazes. Eu estou em ação de graça. Hoje eu fui à missa e sou feliz, né? É bom que cada fiel católico entenda bem cada parte da missa, a fim de que a Santa Eucaristia não se constitua num mero ato mecânico, onde as pessoas só copiam as outras no gesto, levanta, senta, baixa, faz sinal da cruz,
né? Faz a genuflexão, não é isso. Sem entender exatamente o porquê ela está fazendo esse gesto. A missa é igual para toda a Assembleia, mas a maneira de cada um dos participantes pode ser diferente, pois depende da fé e também do entendimento do grau da formação da religião que ele possui. O fiel católico, ele tem o dever, sobretudo, de ser bem informado. Obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado e uma feliz final de semana a todos nós, com muito amor e muita felicidade.